Desde os primórdios da espécie humana na Terra, o homem é marcado pelo estigma de cabeça da família. A ele é atribuídas responsabilidades como prover financeiramente a família, assumir o papel patriarcal, e nesse contexto, o homem é visto como invulnerável. Desde pequeno, homem não chora, você não pode chorar. E com isso, nós homens acabamos deixando de lado os cuidados com a nossa própria saúde. E o Câmara Debate de hoje, nós vamos bater um papo aqui com os vereadores Abatênio Marques, também Dudu Luiz Eduardo e o nosso convidado especial para falar sobre câncer de próstata, sobre as doenças que afetam aí os homens, o doutor Rodolfo Gadia. Obrigado pela presença, doutor. Eu agradeço o convite mais uma vez. É sempre importante estar aqui para compartilhar informações com a sociedade e aprender um com o outro. Obrigado também ao vereador Abatênio, obrigado também, vereador Dudu. Vamos lá, vamos seguindo em frente. Dudu, obrigado pela presença aqui no Câmara Debate. Senhor Gregório, é uma honra para mim, Dr. Rodolfo, referência no segmento, no atendimento a pacientes oncológicos, inclusive amigo de amigos meus, também é uma pessoa que eu admiro muito como profissional, como ser humano, e na presença de vocês aqui, falando no Câmara Debate, junto também com o Abatênio, meu grande colega, meu grande amigo aqui parlamentar. Então, é uma honra para mim. E sempre falando sobre o câncer, um tema cada vez mais polêmico, Infelizmente, cada dia mais e mais incidências, Então, é um tema que nunca está fora de evidência, é um tema sempre atual e que precisa ser discutido. Muito obrigado pela oportunidade. Abatênio Marques, também membro da Comissão aí de Saúde da Câmara Municipal de Uberlândia, obrigado pela presença. É um prazer estar aqui com vocês, Gregório, Dr. Rodolfo, que é um conhecido de muitos anos, esposo de uma querida colega de faculdade, minha, a Giovana, e o Dudu, meu querido colega aqui, sempre atuante aí, especialmente nessa área, Dudu? Sim. Na defesa aí de tudo que seja relacionado a direitos daquela pessoa que tem câncer. Agora, no mês de novembro, recentemente aqui, nós vivenciamos aí o Novembro Azul para lembrar um pouquinho da saúde do homem e a prevenção do câncer de próstata. Nós já convivemos com o Outubro Rosa desde 2011, quando realmente essa campanha pegou, e logo depois falou, nós temos que cuidar também da saúde do homem. Doutor Rodolfo, nós homens ainda precisamos nos cuidar ainda mais da nossa saúde e deixar aquele estigma de eu não posso ir ao médico, que se eu for muito ao médico, meu patrão vai achar que eu sou um cara doente. Ou então aquela lá assim, sou forte, eu não fumo, não preciso de médico. Se eu tiver com alguma dorzinha, eu mesmo me medico e já sei o que eu tenho. É interessante, Gregório, de você ter colocado isso, porque se a gente for avaliar números, o homem vive, em média, menos 7 a 8 anos do que a mulher. Enfim, a mulher tem uma sobrevida maior, basicamente, por conta dessa questão cultural. Você tinha anotado aí, desde um jeito em que a gente é criado, do homem ser forte, e ele tem que ser o provedor, e ele consegue tudo. E a gente vai internalizando isso. E sempre nessa questão de ir atrás, na busca externa, e muitas vezes negligencia sintomas. E é tão interessante que o homem, quando vai ao médico para fazer exames preventivos ou procurar sua saúde, muitas vezes é a própria companheira, a esposa, que às vezes marca o exame, que vai atrás e fala, principalmente por conta dessas campanhas. A temática desse ano do Novembro Azul, ele é o que você vai fazer não só no mês de novembro, que a gente tem que ficar falando, reforçando dessa questão de prevenção e conscientização acima de tudo, é o que você vai fazer entre um novembro e o outro. Então, é atenção à saúde do homem, aí pega um dado específico, uma informação específica, que é o câncer de próstata, mas ele vai muito mais além do que só o câncer de próstata, porque mais do que o câncer de próstata, apesar de que a cada 8 minutos morre uma pessoa de câncer de próstata no Brasil, é um dado ainda muito ruim da gente levantar, só que causas externas, violência,
dependendo da faixa etária, o homem ainda morre muito de violência no trânsito, homicídios de causas externas, certo? E acidentes cardiovasculares. O homem ainda morre muito de derrames, infartos, AVCs, principalmente por conta dos maus hábitos de vida. Então, a gente tem que reforçar a melhoria dos hábitos de vida entre um novembro e o outro, para aí sim a gente melhorar essa estatística e ter uma sobrevida tão boa quanto a das mulheres. Dudu, uma das suas bandeiras de trabalho é realmente o combate ao câncer, e lembrar a população que qualquer um, inclusive os animais, estão sujeitos ao câncer. Exatamente, Gregório. O câncer acomete pessoas. Antigamente nós falávamos muito, né, doutor, sobre idade. Não sei se o senhor vai concordar comigo. Há alguns anos íamos ao médico, ele falava assim: por que você está tão preocupado com câncer? Você é tão jovem. Hoje nós vemos tantas crianças, vamos ao Hospital do Câncer, tem tantas crianças, tantos jovens e tantos fatores, né, que levam a chegar ao câncer, né, que nos trazem o câncer. Mas aqui dentro da casa nós temos a Comissão de Saúde atuando, né, em busca de melhor saúde para a população, e brevemente, graças à votação praticamente maciça dos nossos colegas nessa casa, um projeto que eu apresentei que cria a Comissão Especial de Enfrentamento ao Câncer. Inclusive, doutora Batênio, eu falo doutora Batênio, que o Batênio é advogado, né? E além de vereador, né, Batênio? Professor. Então, tivemos a importante participação, colaboração do Abatênio, do pessoal aqui na casa, e brevemente nós teremos uma comissão específica voltada para o combate, para a prevenção, para a orientação em relação ao câncer, entendendo que a informação empodera e que hoje, mais que nunca, nós temos tanto crianças quanto adolescentes, quanto idosos, homens, mulheres, diferentes tipos de pessoas, porque o câncer não escolhe classe, não escolhe credo, não escolhe idade. Infelizmente, é uma realidade crescente e que precisa da nossa atenção. E essa casa, enquanto uma casa de leis, nós, enquanto representantes do povo, não podemos nos furtar dessa responsabilidade de nos mostrarmos sensíveis a essa causa. Eu acho muito importante. Mais uma vez, eu quero agradecer a presença do Dr. Rodolfo, porque eu, particularmente, como paciente oncológico, há mais de 15 anos, sou atendido por um colega dele, o Dr. Luciano, e também o Dr. Luciano Morgante, e a doutora Verusca, que eu ouso dizer, o esposo dela, o Dr. Luciano, me perdoe. Dr. Luciano, tem o esposo da doutora Verusca, que é o Dr. Luciano, também outro Dr. Luciano, né? Então eu peço licença, Dr. Luciano, porque eu falo que a doutora Verusca é meu anjo lindo, é minha paixão. Uma profissional incrível, um ser humano que, assim, aprendi a amar, admirar e respeitar de uma forma incrível. Então, doutora Verusca, meu carinho, minha gratidão. Doutor Luciano, muito tempo que eu não vejo, quando eu ver ele vai puxar minha orelha. Ele vai falar: você vem de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, vai chegar um momento que eu vou me negar a te atender por causa da sua irresponsabilidade. Seria mais ou menos um jacaré, né? Ou seja, só vai na hora que aperta, aí o Dudu corre para o médico. Exato, aí eu já falo que a esposa dele também atende no hospital, é uma pessoa maravilhosa, né? Aí eu brinco com ela e eu falo muito assim, eu tenho um carinho muito grande por eles e desenvolvi uma relação muito saudável com eles, porque o câncer, para muitas pessoas, ele parece o fim. Ele pode até ser o fim de uma etapa, mas nós não podemos nos entregar. E desde que eu adoeci, eu tentei transformar isso em, vamos dizer assim, um momento, uma fase da minha vida, e que eu posso transformá-la em algo menos doloroso, contando com o carinho, a amizade, né, o bom humor de cada pessoa que está envolvida ali. Os meus médicos, os meus anjos na forma humana, têm feito muita diferença. Vou levar essa bandeira para o resto da minha vida, aqui onde eu estiver. Doutora Batênio, essa falta de tempo dos homens acaba prejudicando, ainda mais você aí que é advogado, lida diariamente em tribunais, às vezes vocês têm hora para entrar no tribunal, não tem hora para sair, isso também acaba prejudicando ou sendo mais uma desculpa para os homens não irem ao médico? Bom, muito importante, doutor, você falar que foi criada a comissão, porque eu acho que uma iniciativa sua, né, você defendeu muito que isso acontecesse, acho que para a própria conscientização, né, para o homem, pare, né, de ter essa atitude machista, um pouco de preconceito, eu acho, e um pouco cultural, porque o homem tem que ser macho, né, e acaba que é muito diferente da mulher. A mulher se cuida, a mulher tem uma rotina médica, ela frequenta, e o homem só vai na hora que algum sinal, quando o corpo dá algum sinal, e muitas vezes o corpo avisa a gente, já está bem, né, tarde, né, doutor? A gente podia ter prevenido antes. A questão da prevenção para o homem, eu acho que ela é uma falha
quase todos nós deixamos para a última hora, não acompanha, não vai ao médico. Eu mesmo, né, me penitencio porque a gente fala, tem que fazer um check-up, fazer um exame, ver como é que está a glicose, ver como é que está outros índices, né, que a gente podia estar olhando e não olha. Eu acho que isso é um pouco mesmo cultural mesmo, porque a gente se afunda no trabalho, né, fica aí na rotina, e um pouco também de preconceito mesmo, né, de procurar um médico, de achar que só porque está procurando vai demonstrar fraqueza, né, vai demonstrar que está sentindo alguma coisa. Nós temos que buscar pela conscientização mesmo, e a Câmara tem um papel importante nisso. Esse próprio programa que nós estamos fazendo faz parte, né, Gregório, dessa nossa obrigação de conscientizar a população. A comissão vai ajudar muito, e a gente, cada vereador no seu dia a dia, acho que tem que trabalhar, né, com prevenção na área da saúde e em outras também. Bom, o programa Câmara Debate hoje está com a presença dos vereadores Abatênio Marques e também do Luiz Eduardo, juntamente com o médico oncologista, doutor Rodolfo Gadia. Doutor, quando a gente fala em saúde, a gente lembra que o governo federal, os governos estaduais e também os municipais, primeiro começaram com as políticas públicas voltadas para a saúde da mulher e da criança. A gente entende mais a criança, o pai, os adultos, que a criança precisa procurar o médico, principalmente para suas vacinas em dia, e isso acaba fazendo com que as mães ou as cuidadoras acabem tendo uma atenção maior com relação à saúde da criança. As mulheres, desde novas, desde a adolescência, elas já passam a ir ao ginecologista e perdem essa timidez de fazer o seu exame, de expor o seu corpo ali para um profissional médico, fazer o exame e dizer se ela precisa se tratar ou melhorar a sua condição de saúde. Agora, nós homens só vamos aos médicos em último caso. É preciso incentivar mais a política pública para a saúde do homem? Com certeza, Gregório, mesmo porque, quando você falou das questões de políticas públicas, tem uma cartilha específica do governo federal de uma política específica pública para a saúde do homem, e ela vem desde 2008. Então já tem um bom tempo, mas é só uma questão cultural. Muito pouca gente sabe disso, ou se sabe, o próprio homem ele não adere muito, e fica também mais difícil. Eu acho que muito é porque também a mulher ela é mais consciente, é lógico, porque da questão da reprodução. Então, isso é genético, viu? É questão de proteção da nossa espécie. Ela vai conceber um outro ser, vamos dizer assim. Se a gente vai analisar de maneira muito natural, a produção de novos seres, novos filhotes da espécie humana, de Homo sapiens, vem de tem que ter um vaso mais perfeito. Então, a mulher, ela se preocupa mais com a saúde por conta disso também, porque ela vai desgastar mais na questão da povoação e procriação da espécie. E o homem ele é sempre mais o caçador e o coletor. Ele é o provedor. Isso vem também da nossa estrutura genética de muitos anos. A questão é que a gente mudou o jeito de se relacionar. Não somos mais caçadores-coletores. Então, o que acontece? A facilidade da questão de alimentação, se pensar assim, um animal, e isso cabe a gente também, a gente vai gastar energia, basicamente, para reprodução, sexo, para caçar, para produzir o alimento, para energia, para a gente continuar, e para se proteger de predadores. Isso de milhões de anos atrás. Então, a tendência de ir atrás e controlar a alimentação, e movimentar o corpo, fazer atividade física, que isso é o básico para a gente envelhecer com saúde, sem doenças, isso vai contra um perfil nosso de tentar não gastar energia. É tão interessante isso. É muito complicado de olhar e falar assim, agora você vai ter que mudar seu hábito de vida e vamos acordar às 5 horas para fazer uma academia ou fazer uma atividade física. Até você colocar isso como uma questão na sua vida e sair desse sedentarismo é muito difícil. Porque Mas a gente acorda às 5 horas, só que vai para a rede social. Gasta energia por quê? Porque também o modo de relacionar mudou. Então, hoje a gente defende a nossa estrutura familiar, defende a conseguir provisões para a nossa família, articulando, conversando, defendendo na rede social, defendendo num trabalho, porque aí eu tenho um recurso para ir no supermercado e lá eu não preciso mais caçar e gastar energia caçando. Eu vou e compro e está tudo pronto, e está tudo muito industrializado. Então, a gente afastou também a alimentação da natureza e fomos muito mais para o lado do produto alimentício. Então, hoje a gente
come, né, ingere muito mais produto alimentício, que é o que o homem toca, do que o alimento. Quando eu toco uma coisa que sai da natureza, eu faço um produto alimentício. Então eu produzo em escala alta para gerar um certo lucro, mas isso não é de todo errado. A questão é saber esse equilíbrio. Então, voltando na sua questão, da sua pergunta, o homem ele precisa também entender que ele está agora muito pareado com a mulher na questão de sociedade que a gente vive hoje. Então é preciso equilibrar e aprender com essa proteção que a mulher tem desde a adolescência, quando ela começa a ter a modificação do corpo com hormônios e começa a ter as primeiras atividades sexuais. É natural ela ir no ginecologista, já fazer uma consulta, e para o homem, nessa fase, tanto é que nessa cartilha de saúde do homem tem dividido em faixas etárias. Nessa primeira faixa etária, o homem não está muito preocupado, não está preocupado em ir médico, e a gente não vai. Pelo contrário, o homem nessa fase está na rua se expondo à violência, se expondo a mais álcool, meio caçador, certo? E às vezes ele morre muito nessa faixa etária. E aí já começa a alterar a estatística. Enquanto isso, a mulher já está se protegendo e cuidando do seu corpo. Doutor Rodolfo, eu tenho uma pergunta. Qual é a rotina médica mais importante para o homem? A mulher vai ao ginecologista de tanto em tanto tempo. E a nossa qual seria? Qual seria o especialista? Ou não tem um especialista? Isso é uma dúvida que eu tenho assim. A gente vai fazer um check-up. Você acaba indo no cardiologista, ele pede tudo. Mas existem outros profissionais que eu tenho que ir de tempo em tempos? Muito boa pergunta, Bartênio. É assim, pegando por faixas etárias, quando a gente é criança, quem protege é a mãe. O mãe e o pai vai no pediatra. Aí vai e faz a cartilha, e isso também a gente tem que reforçar aqui, hein? A gente só chegou aqui por conta de vacina. A gente só chegou aqui nessa civilização, já tem um estudo que se mostrou que se não fosse a aderência às vacinas ou a descoberta das vacinas, a gente ia estar parado na questão ainda pré-capitalista, pré-revolução industrial. Olha que interessante a importância dessa descoberta da ciência. Vacina, o que eu estou pegando mais enfaticamente, porque a gente precisa atualizar, voltar a atualizar a caderneta de vacina dos nossos filhos. Isso é fundamental. Uma outra evolução foi a questão de controle de água, e vem junto ao alimento e antibióticos. Essas 3 descobertas da ciência fez a gente chegar aqui. O resto veio só por acréscimo. Eu falo, inclusive, como sociedade. Mas, enfim, então, pediatra, quando a gente é criança, atenção com vacinas e alimentação. Depois de adolescente, é o ebiatra, mas é mais difícil, então ele já migra. Aí ele pode ir para um clínico, certo? Mas na adolescência é ficar atento também com as vacinas que vêm e doenças sexualmente transmissíveis, e já começar a implementar rotinas de hábitos saudáveis. Tem que implementar, não tem que sugerir. Tipo, atividade física. Se põe desde a criança, na fase da adolescência, a falar que a atividade física é importante, faz parte da vida, ela já acostumou e ela já vai ter um envelhecimento mais saudável. Então, tem coisas que tem que ser já colocado na rotina. Aí você está mais adulto jovem, aí sim, vai mais num clínico ou um cardiologista, por quê? Qual é o mal hoje do jeito nosso de se alimentar? É o sedentarismo e a má alimentação. E quem é que é o pacote, a bomba? É o quê? A síndrome metabólica. Aí vem a obesidade, síndrome metabólica, sobrepeso, enfim. Tem que movimentar e tem que alimentar bem. Então, nessa fase, já tem que começar a fazer os primeiros exames, só para fazer a previsão como é que vai ser lá na frente. Um cardiologista é importante, endocrinologista e um clínico. E depois, na questão sexual, e para o homem em si, o urologista. A partir dos 40 anos, a Sociedade Brasileira de Urologia fala em 50, mas hoje a tendência é abaixar um pouco a idade, só para ter mais atenção. Aí, no urologista, a partir dos 40 anos, para discutir a saúde da andropausa que vem, começa a partir dos 40 anos, começa a diminuir a taxa de testosterona, a questão hormonal. Então, o urologista vai fazer essa parte da saúde mais específica do homem, e o andrologista, que geralmente é um urologista, vai ver a questão hormonal e vai ver a questão de doenças causadas pela essa questão do envelhecimento do homem, principalmente câncer de próstata. Não sai desses 3 especialistas. Gregório, eu vou pedir licença só para fazer um comentário. Não, nós estamos aqui num bate-papo entre amigos. Muito obrigado. O Dr. Rodolfo falou uma coisa que eu achei, assim, aliás, entre tantas coisas que eu achei interessantes, ele fez um comentário em cima, basicamente, o que eu estava pensando aqui, né? E quem sou eu para trazer dados, assim, falar, né, cientificamente, mas com base no que o doutor falou, eu vejo que o meu pensamento se aproxima dessa realidade, que nós temos a cultura da mulher se cuidar, por quê?
questão de saúde feminina, pela questão da reprodução, tem a questão do ciclo menstrual, primeira menstruação, nossa, eu tenho que levar minha filha no ginecologista. Agora é preciso fazer um acompanhamento, né? Então a mulher ela já tem culturalmente esse hábito de se cuidar, né? O homem já não tem, como ele bem apresentou aqui numa determinada faixa etária da cartilha do homem, né? Quando o homem se descobre homem, quando ele descobre a sexualidade, a tendência cultural é ele se sentir o super-homem, né? Ele quer viver aquele momento, ele quer curtir a vida dele, viver com intensidade, ao máximo possível. E nesse momento é muito importante que haja uma conscientização sobre viver com intensidade, porém, até onde essa intensidade te coloca ou não em situação de risco. Minhas médicas, eu falava do modo geral, né, todos os médicos pelos quais eu passo, eles falam muito sobre a importância da liberação de endorfina. Falei correto, doutor? A endorfina, quando nós malhamos. E esse índice triste, quando nós percebemos a diferença de 7 anos, né, que o homem vive menos que a mulher, eu ainda penso assim, se não tivéssemos a cultura da malhação, embora ainda haja muita gente fora das academias, né? Se não tivéssemos a cultura da malhação, estou lá suando, eu vejo tantos rapazes, né? Suando, pegando peso, aumenta o peso, aquela coisa toda. Eu percebo que se não tivéssemos essa cultura, esse hábito também, tantas pessoas na academia, o índice de óbito masculino, eu creio que seria ainda muito maior, pela ausência da liberação de endorfina, a saúde emocional, psicológica, né? E olha, interessante para nós aqui, para a Comissão de Saúde, até mesmo a Comissão de Enfrentamento ao Câncer, depois a gente pautar a saúde do homem na terceira idade e os hábitos saudáveis do homem na terceira idade, de formas a mostrar isso e incentivar essa prática, porque nós temos um senhor de 73 anos na academia onde eu malho, e ele faz inveja em muito jovem, com a carga que ele pesa, com a energia, a alegria, a disposição que ele tem naquela academia. A saúde, eu ouso dizer, né, superficialmente de ferro. Então o Dr. Rodolfo fala uma coisa muito importante, a questão da cultura. É preciso pôr na cabeça do homem que se cuidar, se proteger, não diminui a sua virilidade ou a sexualidade, não reduz o que você entende ser o ser homem, né? Então é muito importante se cuidar para viver, e viver com intensidade, com sabedoria e responsabilidade. Era isso. Gregório, eu preciso procurar, porque eu tenho 47 anos, um urologista. O cardiologista nem tanto que eu sou triatleta, né? A pessoa que faz exercício igual eu, não é sedentária, mas é brincadeira. Mas nós temos uma colega aqui que é um exemplo, que é a Cleonice, né? A Cleo, que ela quer me levar para o CrossFit. E eu estou relutando, vou acabar indo com ela, que eu preciso fazer, né, algum exercício para poder sair da vida sedentária, que é algo importante, né, doutor Rodolfo? Na minha idade, no peso que eu estou, eu preciso dar um jeito de buscar uma forma de diminuir o peso e ter mais saúde. É só uma questão de observação. Observa idosos que são octogenários, 80 anos para frente. A grande maioria imagina os idosos que você conhece que tem mais de 80, como eles são? Você viu algum idoso obeso? Meu exemplo, viu? O Samir está com 90 e sempre é o único. Meu pai falava, não, você tem um Samir Tanus, o Samir sadio, é um obeso e está com 90 anos. Ex-deputado estadual. Aí tem que ver as outras coisas. Ele fuma? Não. Abusa do álcool? Não, mas é difícil ver, o senhor tem razão. Né? Mas eu tenho que lembrar só do que me agrada, né? Mas essa estatística é interessante. É igual aquele vozinho, quando no consultório a gente está conversando, e fala, tem que parar de fumar. Não, mas eu conheço aquele vô que tem quase 100 anos, 90 anos, fuma igual um caipora, fuma o cigarro de palha dele, tá bom. Esse, na estatística, vale por 1000, porque todo mundo vai falar dele. Mas para esse vô que fuma até os seus 90 anos e não ter tido doença e chegou nessa idade, mais de 100, 200, 300, até mais já faleceram. Então, tudo é questão de uma visão de um modo geral. Então, esse que chegou nessa idade e é gordinho, vários outros já faleceram por conta das doenças do metabolismo. Exceção, né? Então, é só uma questão de observação, né? Então, a gente não vê uma pessoa que quer envelhecer de maneira saudável, porque é tão interessante, a gente não fala em não morrer. Porque qual é a regra do jogo da vida? A regra do jogo é nascer, crescer, multiplicar, produzir, deixar um legado, né? Isso a gente põe lá o contas, enfim, e morrer.
Então a gente tem que falar assim, vamos morrer bem, mas antes de morrer bem, eu quero então passar o máximo de tempo aqui. Então, antes de morrer bem, vamos envelhecer saudável. Como eu faço para envelhecer e viver muito tempo sem doenças? Aí não foge da regra. E se eu perguntar para qualquer um aqui, todo mundo vai responder, todo mundo sabe. Se eu perguntar para o Gregório, então ele vai falar tudo. Atividade física, higiene do sono, alimentação, higiene do sono, controle do estresse, esse é tão difícil, né? Aí tem uma novidade, conexão com pessoas, que já entrou na fase de saúde. Você via a pandemia, quando a gente afastou muito, tanto que a gente adoeceu mentalmente. Fisicamente, altera o metabolismo. Então a gente precisa conversar. A gente precisa estar olho no olho, conectando com pessoas. E tempo de tela azul, que ele estava até falando, então diminuir um pouco a conexão virtual e voltar um pouco a fazer presencial. Conexão presencial. Esse é um equilíbrio, esse já é um grande desafio que a gente está encontrando. E um outro ponto fundamental é evitar agressores externos, controle de tóxicos. Aí a gente fala lícitos ou ilícitos, mas a gente reforça muito cigarro, não precisa nem ficar falando, e álcool com moderação. Não sai de uma mão, cinco dedos para te falar. 5 dicas, fácil demais de falar, difícil demais de cumprir, porque isso exige uma disciplina. E às vezes para adoecer gravemente, a gente tem que ser disciplinado, quanto mais agressor do organismo. Ninguém acorda de um dia para o outro e fala, você tem um câncer. Ninguém acorda de um dia para o outro e fala, agora você vai infartar. Não. Às vezes a pessoa infarta e morre rápido, mas é porque ela já está trabalhando a sua bomba relógio cardíaca há alguns anos. Então, para ter saúde também tem que ser disciplinado há alguns anos e mudar hábito de vida. Isso é que é tão difícil. A gente, para não servir de mau exemplo, né, Gregório? No meu caso, que sou um obeso de grande porte, eu cuido. Tenho a minha rotina médica, eu não bebo, eu praticamente deixei o cigarro, graças a Deus, né? E também tenho uma rotina médica, tomo os remédios. Meu pai falava muito o seguinte, da roça, né? A gente não tinha isso, falava, quem tem pressão alta só tem uma coisa que não pode ativar, tomar o remédio. Né? Então, quer dizer, a gente acompanha, quando comecei agora a ter que tomar o remédio, controlar a pressão por remédio, estou tomando direitinho, acho que é importante a gente deixar claro que a gente tem que cuidar, né? Tem que cuidar, eu cuido muito naquilo que eu consigo. Ainda não consegui abaixar o peso, mas a Cleo vai me ajudar. Mas você diminuiu, Abatênio, você diminuiu. Pessoal, aqui, a gente percebe nitidamente que você diminuiu. E outra coisa que é interessante da gente falar, doutor, me corrija se eu estiver errado, o Gregório também, você, Abatênio, o pessoal que está nos acompanhando também, né? Olha só, um fator, doutor, que eu entendo humildemente ser um fator agravante para o acometimento da saúde masculina é outra questão emocional. Vejamos, culturalmente não é regra, mas culturalmente nós temos o seguinte, a menina, ela se relaciona mal com alguém, seja um colega de trabalho ou mesmo um amor, um relacionamento mal entendido, um namorado, esposo, noivo, enfim, deu algo errado. A tendência dessa menina, ela conversar com as amigas, com a mãe, com alguém, ela chora, ela desabafa, mas ela geralmente não é regra, mas a grande maioria tende a conversar com a amiga. Que seja virtual, né? Amiga, não tá legal, amiga, ele fez isso. Vinga dele, ou então reza por ele, ou esquece ele. Mas há uma comunicação, uma tendência no círculo ali feminino a haver essa comunicação, que seja para falar mal do ex, mas elas sentam para falar. E já no público masculino, o que a gente observa? Né? Quem perdeu foi ela. Tô nem não, vou pegar 5 hoje, eu vou sair com mais 3 hoje. Aí entra a questão, ele não desabafa, ele tende a não desabafar, ele tende a represar emoções, mágoas e afogar essas mágoas em quê? Bebida, cigarro, noitadas, dorme mal, bebe excessivamente, fuma excessivamente, represa as emoções, as mágoas. E isso... Ouve muita música sertaneja? Ouve muito. Rapaz, os cantores sertanejos da nossa região vão bater em nós. Mas é bom, é bom, não é? Ajuda a controlar. É bom. Mas tem emoção. É bom ouvir a música sertaneja, mas desabafe, evita a bebida alcoólica, ou diminua, não mergulhe nisso, né? O ideal, eu penso, que seria o quê? Conversar. Não quer conversar com outra pessoa, não quer se expor, mas que procure um psicólogo, alguém. Por que eu falo isso, doutor? Eu hoje sou paciente oncológico, não por decepção amorosa, mas eu passei por uma decepção em família, relacionamentos de amizades,
E isso me ocasionou uma depressão muito forte. E a minha característica é de sorrir o tempo inteiro. Quem me vê sorrindo o dia todo, fala, nossa, Dudu, você é alegre demais. Sou feliz, mas eu tenho as minhas tristezas. E quando eu penso que eu estou triste, alguém fala assim, nossa, você está tão feliz hoje. Aí eu penso, gente, será que eu não consigo pôr para alguém que eu estou triste? Você entendeu? Então, a depressão que eu desenvolvi, ela foi silenciosa, mas foi suficiente para me causar metástases múltiplas de carcinoma medular. E olha que eu sempre fui hipocondríaco, Abatênio, hipocondríaco ao extremo. E foi isso que me salvou. Não fosse isso, eu já teria descido ao pó da terra. Estamos aqui no programa Câmara Debate, na TV Câmara de Uberlândia, conversando com os vereadores Abatênio Marques, Dudu Luiz Eduardo e também com o médico oncologista Dr. Rodolfo Gadia. Nós vamos a um breve intervalo e retornaremos daqui a pouco com Câmara Debate. Juntos transformamos o mundo inteiro. Na Câmara, a cidadania está em ação, trabalhando e promovendo o bem comum. E você também participa nas reuniões e nas redes, comentando e compartilhando. A Câmara tem um pouco do Antônio, agricultor, do seu vereador. E todos juntos construímos Uberlândia, que é um pouco de cada um de nós. Câmara Municipal de Uberlândia. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Fique sabendo. Ao lavar louças, não deixe a torneira aberta o tempo todo. Primeiro passe a esponja e ensaboe. Depois enxague tudo de uma só vez. Estamos de volta no Câmara Debate, hoje conversando com o médico oncologista, o Dr. Rodolfo Gadia, juntamente com os vereadores Dudu Luiz Eduardo e Abatênio Marques. 2019, tivemos 15.983 óbitos por câncer de próstata. 2020, 15.841. 2021, 16.055. 2021 subiu um pouquinho. Isso aí indica que nós passamos a procurar mais o médico ou que deixamos de procurar, doutor? A questão da estatística é o câncer, sendo uma doença crônica, de cronos, de tempo, ele é uma doença que sempre vai acumulando e sempre vai aumentar, principalmente quando um fator de risco dessa doença, e o câncer de próstata, um dos fatores de risco para esta doença é a idade. Então, quanto mais a gente vai envelhecendo e vai aumentando também a expectativa de vida e vai aumentando também a população, então por isso que isso justifica não só para o aumento do câncer de próstata, mas para várias outras incidências que estão crescendo em cânceres, de um modo geral. Por quê? Porque já passamos 8 bilhões de habitantes e a expectativa de vida hoje do brasileiro é 72, 73 anos. Então, a tendência de ter mais doenças crônico-degenerativas, e o câncer ela está inclusa aí, é aumentar. A grande questão é, a gente tem que observar se a incidência está aumentando por conta de também diagnósticos mais iniciais, onde é uma fase mais curável, aí é legal. Porque aí é os programas, as campanhas de conscientização, principalmente prevenção, melhorar hábitos de vida para não ter a doença. Mas desenvolveu a doença por questões de idade, questões genéticas, e apresentou a doença, ou mau hábito de vida, apresentou a doença, tentar descobrir ela numa fase inicial, câncer de próstata,
chega a mais de 90% de chance de cura, desde que a gente descubra a doença numa fase mais inicial. Então, a incidência aumentou numa fase mais inicial, maior também a sobrevida e maior as taxas de cura e menos óbitos relacionados ao câncer de próstata. A questão é, a gente no Brasil, por questões também, né, culturais e socioeconômicas, a gente vê, e também a gente vai estar esperando para 2023, isso é uma informação que a gente vai ter que observar com muita atenção, aumentar o diagnóstico de neoplasias, aí também pode incluir o câncer de próstata, mas várias outras neoplasias na sua fase mais avançada. Por quê? Porque por conta da pandemia, nesses 2 anos, muita gente não foi ao médico, medo, ou teve também o isolamento. Então, muitas situações de sintomas iniciais, ou às vezes sem sintomas e o câncer está lá numa fase mais inicial, a pessoa não foi e ela vai, às vezes, procurar o médico quando começar a ter o sintoma. Então, a tendência é de diagnosticar tumores numa fase mais avançada, que é quando a gente... É engraçado o paradoxo aí, né? Gasta-se mais com pacientes com tumores mais avançados, com índices de sucesso menores. É tão interessante isso, né? Então, é um investimento fundamental descobrir o câncer numa fase mais inicial. Porque o tratamento é até melhor de se fazer, mais eficaz e com menos custo. Basicamente isso. Dudu, uma coisa que nós notamos durante a pesquisa que nós fizemos para ter esse papo com vocês, que discutem e trabalham mais do que nós, principalmente da Comissão de Saúde, afeitos a esses diagnósticos, essas pesquisas. E ao médico oncologista que estuda dia a dia para saber como nos tratar. Nós notamos que 47%, segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, 47% dos homens nunca procuraram um médico para fazer um exame, ou seja, nem para fazer o PSA. Isso é muito preocupante, não, Dudu? Gregório, é assustador, é alarmante, preocupante, desesperador. Por quê? O Dr. Rodolfo, lógico, sabe muito melhor que eu. O câncer, muitas vezes, ele é silencioso. E quando ele chega a dar sinal, muitas vezes, ele está bem avançado. Então, a prevenção ainda é o melhor remédio. Nós falamos muito isso, o deputado federal Wellington Prado, o deputado estadual Elismar Prado, nós falamos muito sobre isso, inclusive é a nossa maior bandeira, né, de vida e de mandato. Então, nós, inclusive, tem 2 carretas agora que foram implementadas, colocadas aí em projetos do grupo, porque para prevenir, e justamente nesse sentido de que nós percebemos um aumento muito grande, né, da incidência de câncer em homens. No caso, já que a gente está falando sobre a saúde masculina, eu vou focar então no câncer masculino. E uma coisa que agrava muito é que o quê? Além da cultura da distância, esse distanciamento do homem com o consultório médico, né? Não, eu sou forte, né? Isso é besteira, né? Isso não é nada, não. Não tenha o hábito de ir ao médico, ainda tem a questão também que o câncer ele é silencioso muitas vezes. Então, tem pessoas que dão a sorte de ir ao médico, fazer um exame de rotina e, de repente, descobre ali um tumor, uma mancha e, de repente, fala, nossa, graças a Deus que você teve essa sorte de achar. Meu irmão foi fazer um exame básico, né, do trabalho dele, ele é professor lá em Goiás, foi fazer um exame de imagem, nesse exame de imagem apareceu uma mancha. E olha que o meu irmão, doutor Abatênio também, Gregório, meu irmão toda a vida é assim, ó, trabalhar. Formou aqui em Uberlândia, foi para lá fazer o mestrado, lá apaixonou por Goiânia e ficou. Dá aula de manhã, de tarde, de noite. Nem só de trabalho viverá o homem. Come muita condimento, salsicha, sazon, aquelas coisas todas. Estou falando marca aqui, gente. Mas é muita coisa industrializada. A saúde emocional no chão. Não tem, como que o senhor disse, doutor, ele não tem contato, relacionamento, conexões sociais, ele não tem, a não ser o trabalho, que é diferente, não adianta. Então é diferente, não é a mesma coisa. E aí ele foi fazer um exame de imagem, pum, detectou um câncer, metástases, rim, bexiga, reto e agora uma reincidência muito preocupante para a nossa família. Então é isso, a ausência de hábito de ir ao médico, culminando com o fato de o câncer muitas vezes ser silencioso e dar sinal quando está bem avançado. Então assim, é preocupante, desesperador. Rapaziada, vamos cuidar, hein? Vamos cuidar porque a vida é uma só. Vamos cuidar, vamos tentar aumentar a sua longevidade, vamos viver, mas viver com saúde, com qualidade e responsabilidade, até porque tem muitas pessoas que dependem de você
O simples fato de você estar vivo é a razão da vida de muitas outras pessoas. Então, vamos nos cuidar para que nós possamos cuidar de outras pessoas também. As doenças, principalmente essas do homem, o câncer de próstata, principalmente do mês de novembro, não acontece só em novembro. Abatênio, o que a Comissão de Saúde da Câmara pode fazer para ajudar na divulgação todos os meses aí com relação a essa prevenção que nós, homens, devemos ter? Bom, a Comissão de Saúde, ela trabalha em conjunto com a Prefeitura, né, com a saúde da Prefeitura, porque é quem, na verdade, executa. Por exemplo, acho que algo inovador, nós temos tecnologia, temos que usar a favor também da saúde e da prevenção. A gente tem tanta bobagem no celular, tanto aplicativo que você nem usa, e em Uberlândia nós temos um aplicativo Mais Saúde, que é um aplicativo que você pode acompanhar as vacinas, né, de casa, você pode ter, né, ali uma rotina médica, pode marcar consulta. Então é importante que o cidadão tenha esse aplicativo para acompanhar. É a tecnologia a favor da saúde. Em Uberlândia, se você tiver esse aplicativo, eu acho que é mais fácil acompanhar nessa correria do dia a dia. Ao invés de eu ir lá na UAI para ver que vacina que eu tomei ou que eu não tomei, né, porque eu perdi o cartão, ou ao invés de eu ir lá ver se tem ou não tem condição de eu ir lá hoje, se está cheia a UAI ou não está, porque você acompanha a fila do aplicativo. Então eu acho que é bom a gente ter esse aplicativo para poder ter chance ou oportunidade, tempo de cuidar da saúde também. A minha funcionária tinha que ir na UAI para poder ver. Eu falei, não, vamos abaixar o aplicativo que você vai ver. Não, vamos ver agora. Não sabia. Não sabia que existia. Falta divulgação, então. Tinha essa possibilidade. Não, tem divulgação, mas a gente, às vezes, quer deixar o celular limpo para aquilo que a gente usa mais. Não está no Instagram, então ninguém consegue saber o que acontece. Na lojinha, só baixar. Mais Saúde, o aplicativo. Então, o Mais Saúde a gente pode baixar para entender um pouco mais até o funcionamento das nossas unidades de atendimento integrado aqui de Uberlândia. Ô, Gregório, desculpa eu te interromper, perdão. É interessante, Abatênio, falar que com o aplicativo o pessoal economiza tempo, previne doenças, até porque ainda estamos em pandemia. Então, ao invés de você ir à unidade de saúde desnecessariamente, você obtém essa informação, otimiza tempo, previne, né, maiores problemas de saúde. E outra coisa, já vai sabendo onde tem e onde não tem, né, Abatênio? Exatamente. Então a gente tem que usar a tecnologia a favor da gente também. E já começa a melhorar a questão de cultura, para ter um aplicativo, olha só os ganchos mentais, só de olhar e usar aquele aplicativo para saber que é importante para a minha saúde. Então já melhorar essa atenção para a própria saúde. Porque quase 50%, metade da população masculina não vai no médico. Uma coisa puxa a outra. Por isso que o câncer de próstata, depois do câncer de pele, né, é o mais incidente e é o que mais mata os homens no Brasil. Agora, doutor, vamos para uma aulinha aqui, dentro do Câmara Debate. Quais são os fatores que podem aumentar a propensão a ter um câncer de próstata? Existe aí alguma regra ou alguns fatores que predispõem mais? Existe. Fatores de risco já bem documentados. Idade, não tem como, vamos envelhecer e... 40 ou 50? Hoje fala a partir de 50, não. Depende assim, é uma boa pergunta. Se você tem história familiar, que é o segundo fator de risco bem documentado, predisposição genética, história familiar de câncer na família. Então, se você tem um parente de primeiro grau, seu pai teve câncer, o irmão teve câncer... Às vezes de próstata, mais importante ainda, mais cedo possível. Se você for afrodescendente ou de raça de afrodescendente, atenção também, porque isso já é documentado por questão genética, você pode desenvolver mais um câncer de próstata e ser mais agressivo. Essa população, atenção a partir dos 40 anos de idade, urologista, toque retal e PSA. E vamos acompanhando. Numa população normal, mais geral, sem esses fatores de risco, aí um outro também que é fundamental também é maus hábitos de vida, sedentarismo com obesidade e toda essa questão do estresse. Enfim, se você está numa faixa de risco normal de ter, só a questão da idade é 50 anos. E atenção também com, principalmente, as outras doenças que acometem o homem, porque a gente foca também na próstata e às vezes a pessoa tem um tumor de próstata, porque nem todo câncer de próstata vai matar o hospedeiro, vamos dizer assim, o paciente, não vai. Às vezes tem câncer de próstata lento, e ele está lá porque ele é desenvolvido por uma inflamação crônica da próstata. Então, velhinhos aí, a partir de 90, 100 anos, quando já fizeram até estudos em autópsias desses pacientes mais idosos, quase todos têm o seu câncer de próstata. Só que eles não desenvolveram ao ponto de espalhar
e matar a pessoa. Então, o grande desafio é achar o câncer de próstata naquela pessoa em que o câncer vai causar a morte dela, que vai ser agressivo, crescer mais rápido, espalhar mais rápido e vai causar a morte. É o quê? No mais jovem, no afrodescendente, com síndrome metabólica, no sedentário ou numa história familiar positiva. Esse é o grande desafio, a gente achar a doença para não deixar ele morrer da doença. Agora, outros às vezes vão desenvolver e nem vão saber que tem o seu câncer de próstata. Doutor, eu vou aproveitar para fazer uma pergunta para o senhor no dia a dia como especialista, né, na oncologia. É verdade que outros cânceres que muito acometem o gênero masculino seriam por ali o esôfago, câncer de esôfago, dos mais severos. Eu leio às vezes sobre isso e vejo algumas matérias, o pessoal comenta muito. Homens são muito acometidos por câncer de próstata, esôfago e muitas vezes pulmão e reto. Aí fala-se assim, o câncer no reto, no público masculino, costuma ser mais difícil de tratar, porque o homem tem aquela resistência a permitir ao profissional ter acesso a essa área, né? O esôfago, para os homens normalmente fumantes, é verdade que existe uma incidência maior de esôfago, pulmões, reto no público, no gênero masculino, ou o senhor não observa isso aqui na nossa região? Para a estatística, sim, vem câncer de próstata, depois vem câncer de colo, intestino, né? O intestino inteiro, o reto e pulmão. Aí, quando você fala em esôfago, estômago, tudo, se a gente for analisar, é tudo por hábitos nocivos. Cigarro. E, às vezes, potencializa com o álcool. O álcool, quando a pessoa... E muitas vezes a pessoa é tabagista e ela bebe junto. E aí, multiplica de 8 a 10 vezes a chance de ter um câncer. Só de você associar as duas, né? E é o quê? É controle de tóxicos. Porque o homem é mais agressivo também com ele mesmo. Então a gente tem que ficar atento com isso. E você vê que esses tumores, principalmente câncer de pulmão, o esôfago, é muito mais relacionado a você procurar esse câncer. Você não vai desenvolvendo ele aleatoriamente. 90% dos tumores de pulmão são causados pelo hábito do tabagismo. Agora, o do intestino é questão de alimentação. Aí sempre a gente tem que bater pesado nisso. É a questão da inflamação crônica, síndrome metabólica, a pessoa sedentária com má alimentação. Aí gordura animal muito saturada, ou embutidos ou industrializados. Quando eu falo embutido, é aquela carne defumada, o churrasco. Porque não é só a carne in natura, a carne vermelha in natura, só ela não é tão venenosa. É o que vem de química junto para manter essa carne conservada. Os conservantes embutidos, mortadela, salsicha, presunto, bacon, tudo que é bom, né, Batendo? Olha, tudo que é bom. Né? E não é pouco. Ó, não sei se ficou bem claro, mas no aplicativo tem o cartão de vacina, viu, doutor? Está lá também. No aplicativo você consegue acessar como é que está o seu cartão de vacina no município. Eu tenho duas perguntas. Uma, existe um esporte ideal para se praticar, para manter a saúde? Existe alguma coisa... Eu, por exemplo, por causa do meu peso, seria uma hidroginástica, lógico, mas existe algum que é melhor? E a segunda, questão de higiene, influencia alguma coisa em câncer, no homem, por exemplo? Eu já ouvi algumas coisas por aí, eu queria saber do senhor. Muito boa pergunta, Batendo. O esporte, engraçado, a gente precisa movimentar. Eu acho que eu costumo pensar assim, o esporte ideal é aquele esporte em que você tem prazer em praticá-lo, porque aí você vai ter disciplina. Todo o efeito benéfico de qualquer atividade física é a disciplina e a continuidade dela. Então não adianta você olhar e falar assim, para você o melhor esporte é uma hidroginástica, depois você já vai fazer natação, mas você não gosta de nadar. Aí ele não vai te beneficiar. Você entendeu? Então o esporte a gente tem que adequar ao que vai te dar prazer, ao que você está gostando, e é lógico a proteção às articulações, a questão da idade. O ideal é sempre aquele que mexe com o organismo inteiro e que te provoca você estar sempre se superando. Então é sempre fazer uma parceria entre força e exercícios aeróbicos, fazer musculação da musculatura e musculação dos órgãos viscerais das vísceras, isso é muito importante a associação. E aí é sempre procurar um educador físico. Então eu posso seguir o conselho da Cleo e fazer um crossfit mais leve assim? Isso, o crossfit, tem idosos fazendo crossfit, é interessante que para idoso, isso é entre o homem e a mulher, para evitar a osteoporose, que o osso vai ficando frágil, às vezes quebra, é tão complicado isso, porque às vezes o osso está bem frágil e a pessoa vai um movimento brusco, ela fratura o fêmur e cai.
Aí a gente acha que ela caiu e quebrou o fêmur. Não, muitas vezes é fratura espontânea, fratura por hipoinsuficiência, que é o osso que já está bem ralo, que é a osteoporose. E aí, qual um exercício focado, muito bom para a osteoporose? Musculação. Às vezes o crossfit, porque vai ter pequenos impactos fortes que vai tendo pequenas microfissuras no osso e vai fortalecendo o osso. Olha que interessante, por isso que tem que ter sempre um acompanhamento de um educador físico. Mas o esporte hoje não é mais moda. Não é mais moda, é um dos remédios. Hoje é medicação. Atividade física hoje é remédio bom e barato. E altamente eficaz para evitar vários tipos de doença. É impressionante. Agora, a questão da higiene, câncer de pênis, doenças sexualmente transmissíveis, aí vem aquela questão do canal anal, sabe? Na questão do reto, porque falar do reto em si, o toque retal, olha o nome diz, é pelo reto, para acessar a próstata. Então, e para achar câncer no intestino, fazem uma colonoscopia, que é um exame também, é outra coisa. O toque retal não tem conotação sexual nenhuma, hoje é 2, 3 minutos sem dor, e tem técnicas hoje que faz, é muito, muito, muito tranquilo de fazer, não tem que ter o preconceito. A colonoscopia, então, para achar câncer de intestino, nossa, menos conotação sexual ainda, é um aparelho, enfim. Só que aí, questão de higiene, tem que avaliar a questão do ânus, canal anal, porque tem o papilomavírus, o HPV, que passa por questões sexuais, e às vezes falta de higiene também, dá câncer nessa região anal, câncer na região do pênis, que tem, câncer na região orofaringe também, porque tudo é uma questão sexual, por falta, às vezes, de higiene. Vem um vírus, não o câncer que vai causar por isso, é um vírus que é transmitido, que entra lá no código genético da célula e que causa o câncer. Sabe por que eu lembrei disso? Que na fazenda tinha uma locutora de rádio, e de manhã a gente achava graça daquilo, ficou na cabeça o resto da vida. Meu pai falava, olha, ela falava assim, olha, acorda, vai tomar banho, lava o negócio, viu? Tem que lavar, por questão da câncer. E ela falava isso, ficou na minha cabeça a vida inteira. E eu achava que podia ser uma brincadeira, mas não é uma brincadeira, é uma coisa séria. Muito sério e muito certo. Ela falava todo dia. Sabedoria popular, muito sério. O programa Câmara Debate está batendo um papo hoje com o médico oncologista, Dr. Rodolfo Gadia, e também com os vereadores Luiz Eduardo e também Abatênio Marques. Nós estamos falando sobre a saúde do homem. Uma outra coisa que nós notamos muito na rede pública de saúde são mais ginecologistas e menos urologistas. Será que é por causa da baixa procura pelo urologista que nós temos poucos profissionais dessa área, doutor? Ou será que é a política administrativa mesmo que fala, vamos ter mais ginecologista e menos urologista? Eu acho que deu demanda. A mulher exige mais cuidados mesmo e a mulher é a que fica gestante. Então, muitas vezes, a ginecologia tem que ter tem uma demanda maior, tem que ter uma atenção maior. Mas eu acho que junto com a demanda também é a baixa procura. Imagina se todos os homens começarem mesmo a se conscientizar e começar a fazer o seu acompanhamento de maneira disciplinada, não precisa ir muitas vezes, mas segue o padrão, segue a cartilha, vai precisar de mais urologista na rede. Falou uma coisa interessante, viu, Gregório? E eu concordo. Nós percebemos que nas unidades, quando não se tem um especialista, nós pedimos, e mesmo com toda a dificuldade, independente de qual seja a gestão, a tendência é que se implante, que se coloque esse profissional para o atendimento. E nós não observamos a demanda. Infelizmente, né, Batênio, nós não temos essa demanda, vamos dizer, a demanda que demande a ampliação dessa especialidade nas unidades ainda. Talvez a fila esteja grande, nós podemos aí procurar através da Comissão de Saúde da Câmara saber como é que está a realidade. Pela Comissão de Saúde a gente vê qual é a vontade da população. Primeira coisa, pediatra, quer cuidar do filho e tal. A gente não vê essa demanda de urologista, nunca chegou para mim na Comissão de Saúde. Você já ouviu falar, Dudu, alguma vez? Não. Mesmo junto aos conselhos de saúde, que normalmente se ouve muito as reclamações, as solicitações, dificilmente a gente vê falar sobre demanda de urologista. Mais uma vez, acho que a questão cultural está influenciando, né? Quero para o meu filho e me deixo de lado um pouco a minha saúde. É igual a Maria da Penha invertida. O homem que apanhou da mulher, você não vê. Não. Raríssimo você ver um homem que fala, apanhei da minha mulher, ou... Até porque mas é a vergonha. Exatamente. O homem é preconceituoso. O homem é preconceituoso. Preconceito masculino. E ele não gosta de se expor às suas fragilidades. O homem não gosta de ir lá e falar que está tendo um problema. Então, é tão interessante isso,
Por quê? Porque, se for pensar, até urologistas mulheres quase não tem. Porque o homem é preconceituoso, é tão interessante isso. E a demanda que o homem faz, às vezes, para a rede de saúde pública é aquela história porque ele acha que ele tem que trabalhar muito, ele nunca tem tempo, é o horário do trabalhador. Aí a demanda do masculino, aí o auxílio se organiza e tem, sim, um ambulatório do trabalhador, o homem não vai. Às vezes vai, às vezes falta, ou então às vezes vai para uma outra coisa que não é. Muito interessante. O homem ainda é um ser muito ainda, vamos dizer assim, ele não raciocina muito na questão, ele vai muito no impulso e ele é muito emocional nessa parte. Gregório, sim, eu vou falar rapidinho, eu sei que eu falei muito e o tempo está estourado, mas olha só, eu tenho um casal de amigos, entre tantos, que ela ameaçou separar dele se ele não for ao médico, porque ele, com o hábito da higienização, né, com relação a pelos, eu sei que um pelo encravou e uma glândula sebácea se formou ali e solidificou. Isso porque agora uma médica já olhou e deu toda essa descrição, né? Ele não queria ir ao médico por nada, não queria dar andamento, e até então ela me ligava e falava, olha, eu não sou médico, e eu tentei incentivá-lo a ir, mas ele muito tímido, não queria ir ao médico, e a médica falou, olha, se não tivesse vindo, se não tivéssemos olhado e procedido da devida forma, ele poderia desenvolver uma bactéria, essa bactéria cairia na corrente sanguínea e ele poderia vir a óbito, desenvolver um câncer na área, no pênis dele, ou até mesmo poderia morrer. Então, assim, é uma coisa que parecia simples, iniciou de uma forma simples, mas que veio acarretando uma série de coisas e poderia cometer a vida dele. Pessoal, é cuidar, não é vergonha cuidar, não é vergonha ir ao médico, não é. Então, quer dizer, vão, cuidem, se protejam, a vida é uma só. O Batene queria falar alguma coisa? Quando o microfone falhou, Batene? Não, eu estava falando que essa questão cultural é terrível, a gente precisa, como vereador, como médico, a gente tem essa responsabilidade de ter que alertar, né, levar o conhecimento, buscar o conhecimento e levar o conhecimento à população. E mais uma vez, louvável a Câmara estar fazendo um programa igual esse hoje, que nós estamos aí praticando essa nossa responsabilidade, né, Gregório? Estamos fazendo um programa para isso, justamente para isso. Exatamente, o programa Câmara Debate está chegando ao final, mas eu queria lembrar aqui que o doutor Rodolfo Gadia trouxe até um folder para nós, falando sobre fraternidade por um mundo melhor. Fala um pouquinho para nós sobre essa associação, dá uma chegadinha aqui, André, para dar uma focalizada aqui nesse folder que o doutor trouxe para nós. Fala um pouquinho dessa associação, dessa entidade, desse trabalho que apadrinhar é amar. Essa é uma ONG muito interessante, deve ter 12 anos, então ela é nova, começou em Campo Grande. A gente reuniu grupos aqui de voluntários, então é sempre de voluntários, chama Fraternidade Sem Fronteiras, que faz trabalhos humanitários ao redor do mundo, não só no Brasil, mas tem vários trabalhos, inclusive na África. Eu acho que, indo para o lado mais técnico, científico e médico de saúde, o que isso dá de saúde para a gente? Saúde mental, principalmente. Saúde da sensação de utilidade. Se às vezes você está lá meio, sabe aquele vazio existencial, eu preciso ir atrás da minha missão, porque a gente quer ser o quê? No fundo, todo mundo quer ser o quê? Eu acho que todo mundo quer ser feliz. Não, eu quero ser rico, mas você quer ser rico, ter muita posse, para quê? Para depois ser feliz. Porque o dinheiro só por dinheiro, se você olhar ele, não. Então você vai gastar com boas viagens, boas comidas, boas relações, boas conversas, para te ter o prazer final de felicidade. Então tem gente que faz esporte para ter endorfina, para ter no final sensação de felicidade. Ver um jogo da Copa, para ver aquele seu time, tudo é no final. A gente resume para ter um bom trabalho aqui, como um político, como um profissional, para ser reconhecido, no final a gente quer ser feliz. Esse aqui é uma válvula interessantíssima, que num primeiro momento a gente olha e fala, nossa, será que eu vou dar conta? Será que eu vou trabalhar com isso? Mas a partir do momento que você faz uma primeira viagem com essa ONG, vai conhecer a realidade de aldeias distantes lá no interior da África, te dá certos impactos, te trata espiritualmente, em tal momento que você fala, nossa, eu estava muito perto da felicidade e não sabia. Você volta, impressionante, você volta mais feliz. E aí, por um custo, vamos dizer assim, nossa, muito, muito pouco. Por quê? Porque nessa felicidade te dá essa tranquilidade, você volta e sente importante para ajudar um outro, isso te dá a saúde do corpo físico. Só encerrando aqui a minha participação, tem um trabalho, o pessoal em Harvard faz muitos estudos de felicidade. Tanto é que tem aquele livro, O Jeito Harvard de Ser Feliz.
tem uma especialidade lá que ela é muito concorrida. Lá nos Estados Unidos, numa universidade muito famosa, e lá tem uma especialidade que é da psicologia da felicidade, numa área lá de psicologia, que todo mundo vai lá e quer treinar de maneira técnica como ser feliz. E eles sempre estão atualizando trabalhos, e esse é um trabalho bem atualizado, que saiu uma publicação bem rápida, de 30 de novembro agora, de 2022. E eles, os pesquisadores falaram 7 caminhos simples para encontrar felicidade na visão de Harvard. Primeiro, exercício aeróbico. Aí você fala, nossa, exercício traz felicidade a bater. Então não tem como você escapulir do crossfit dela. Ou começa devagarzinho, porque num seu momento de atividade física, que seja numa caminhada na água, ali você vai pensar um monte de coisa. Ali você vai ter o seu momento introspectivo, sua meditação. Você vai ter insights, intuição, você vai conectar com a sua essência e vai achar uma resposta que você está num trabalho aqui. Você vai vir melhor, aí paguei o meu treino, você vai estar kit com você mesmo naquele dia, com certeza o seu rendimento aqui vai ser melhor. É o interessante. Segundo, espiritualidade. Está na moda, né? E espiritualidade não tem nada a ver com religião. Espiritualidade, o cara encontra a espiritualidade fazendo uma atividade física, tocando uma música, correndo, um alongamento, ele conecta. Espiritualidade, para mim, é você conectar com a sua essência mais superior. Ouvindo a música sertaneja do Abatene. Também. Falar agora, ouvindo sertanejo. E que seja, porque se a pessoa está feliz naquele momento, tudo é para encontrar felicidade. Terceiro, contato com o novo. A gente precisa de ser desafiado, a gente precisa conhecer gente nova. A gente precisa, tudo é muito importante, porque se olhar e falar assim, você conquistou tudo, a partir dali a dose de felicidade vai caindo. Se a pessoa já tem tudo da questão material, já tem tudo, onde que ela chegou no topo de tudo, ela vai ficando triste. É impressionante isso. Tem que ter novidades, a gente tem que ter esse estímulo. Dedicação ao outro. Aí, ONGs igual essa, Fraternidade Sem Fronteiras, e várias outras, pessoal. Tem que ONG para tudo quanto é jeito. Você quer sentir bem? Eu gosto de ajudar cachorrinho que foi abandonado na pandemia. Tem, vai lá, dá um Google, lá você acha ONG para isso. Quero ajudar criança com câncer, quero ajudar a pessoa com problema de violência doméstica. Tem para tudo. Essa é mais focada em crianças em situação de risco alimentar, em países onde a gente vê o pessoal ainda morrendo de fome. Então, você ter o impacto de ver uma pessoa que só não come e eu estou morrendo pelo excesso da comida, você reavalia muita coisa. Quarto, negatividade. Pode falar. Foi para mim, não, né? Não foi, não. Foi para mim também. Foi para o nosso modo de vida ocidental. Só por quê? Porque falta só temperar as coisas. No Ocidente, a gente está morrendo pelo excesso. Excesso de tudo, inclusive, e comida entra nela. É verdade. E do outro lado, tem gente morrendo pela falta. Ah, mas espera aí, se eu estou morrendo de excesso e outro está morrendo, tudo é morte. Então, espera aí, vamos temperar um pouco, todo mundo vive mais e melhor. Olha só, é um gancho interessante, né? Fugir da negatividade. Vamos fugir de pré-papo de coach, né, Dudu? Foge de pessoa tóxica. Sabe aquele cara que reclama o dia inteiro? Nada tá bom, tá tudo ruim, nada vai dar certo, agora o Brasil vai acabar, vai invadir uma onda vermelha, vai destruir tudo, o mundo vai acabar. Fuja disso. Vê o lado positivo das coisas. Sempre. Psicologia positiva, o lado positivo da coisa. E essa coisa sai das bolhas que são criadas pelo algoritmo de rede social. Foge disso. A gente tem que ter essa noção. E fugir de gente também que só fala mal do outro. Isso também drena a sua energia e você é menos feliz. E é o pessoal lá dos Estados Unidos falando. Só encerrando, conexão com as pessoas. E o último, que depois aqui interessante, álcool sem exagero. Aí eles viram por quê? Porque o álcool, ele relaxa, é bom, faz a conexão, só que se exagerar, ele é depressor do sistema nervoso central. Então, você quer pôr uma pessoa deprimida a longo prazo, põe ela para abusar do álcool, é impressionante. E acaba levando a uma outra, que é buscar, então, a outra forma de lazer, porque, infelizmente, a gente tem, né, a nossa sociedade tem a cultura de que o happy hour, barzinho com álcool, seria um lazer. Então, pode ter o barzinho sem álcool, mas pode ter outras coisas, né, doutor? Um esporte, passear no parque, carro antigo, cachorro, animal, tem outros prazeres que a gente tem que buscar para fugir do álcool. Gente, o nosso programa Câmara Debate está chegando ao final. Eu gostaria apenas das considerações finais. Vamos começar pelo Abatene, o nosso membro aí da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Uberlândia, Abatene Marques. Eu acho que é muito importante
a gente participar de um programa assim. É muito importante a Câmara ter um programa que leve informação para a população. As nossas comissões, né, Dudu, a de saúde, agora a de combate ao câncer, estão funcionando bem e funcionam em conjunto com o Executivo, em conjunto com a sociedade. Eu quero dizer que foi um prazer estar aqui, falei muito já hoje, né, mas é uma alegria estar com você. Mas não cantou, na próxima vez o senhor vai cantar. É uma alegria estar com você, estar com o doutor, né, porque é uma alegria que eu não vi há algum tempo, né, doutor? Mas agora estamos aqui hoje junto e o Dudu. Fico feliz e agradecido de poder participar. Dudu, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Você que é uma pessoa que estuda bastante, radialista, então nada melhor do que representar bem nossa sociedade. Gregório, muito obrigado pela oportunidade. Vocês perceberam aqui, né, que vou fazer igual a minha professora de Direito Constitucional, a Ellen. Conhece a Ellen? Alguém tem alguma complementação aqui, menos você, Dudu? Sentiu, né? Sentiu. Então, assim, uma alegria muito grande, uma honra falar com vocês, falar a população de Uberlândia, interagir, aprender mais com o Dr. Rodolfo, Abatênio também, Vabatênio, e com você, Gregório. E eu quero dizer que a Comissão de Enfrentamento ao Câncer, juntamente com a Comissão de Saúde nessa casa, essa casa e os demais elementos do Poder Legislativo, em consonância com as necessidades da população, juntamente com a Prefeitura de Uberlândia, a Secretaria Municipal de Saúde, nós almejamos, objetivamos melhor saúde para todos. Vamos trabalhar, continuamos, né, Batênio? Trabalhando muito para isso, e um programa como esse aqui só vem agregar, somar nesse sentido. Mais que nunca, Dr. Rodolfo, muito obrigado pela presença. É uma honra, uma inspiração, uma referência, né, na luta contra o câncer, na parte médica. E eu vou aproveitar para fechar, então, a minha fala, deixando um abraço, meu carinho, minha gratidão também à doutora Verusca, doutor Luciano Morgante, toda a equipe do Hospital do Câncer, Grupo Luta pela Vida, Hospital de Amor de Barretos, brevemente também em Unai e Patrocínio, meus deputados Wellington Prado, Elismar Prado, nessa batalha contra o câncer. Muito obrigado a todos vocês, que Deus nos abençoe, população de Uberlândia, do Brasil e do mundo, que Deus nos abençoe, todos juntos contra o câncer. Doutor Rodolfo Gadia, obrigado pela presença, esse bate-papo aqui entre amigos e um pouquinho dessa aula aí sobre o câncer de próstata e também sobre a saúde do homem. Eu gostei, a energia aqui estava boa, se deixar a gente vai até mais tarde, né? Mas não, todo mundo tem os seus compromissos. Então, agradecer principalmente, né, ao convite, em nome da Adriana, da Câmara Municipal, que fez o convite. Obrigado, Adriana. Obrigado, Abatênio. Espero a gente encontrar mais vezes. A gente está sempre à disposição aqui, eu acho que é fundamental, cada um na sua especialidade, no seu trabalho, a gente tem que ofertar informações, tem que conectar mesmo e ajudar um ao outro, é fundamental. Não existe uma cabeça sozinha que pensa melhor do que várias pequenas cabeças, pensando num bem coletivo. Obrigado também, Dudu. Sempre é uma força mesmo de proteção, por experiência própria. Então, você também, a gente vê que você põe uma energia vital sua nessa questão. Por questões de empatia também, por ter experimentado e vivenciado isso. É isso aí. Obrigado, Gregório. Obrigado a todos. E a gente fica sempre à disposição para poder colaborar mais. Só esqueci... Aproveitando aí o finalzinho do tempo, quem quiser conhecer, tem lá o site, é www.fraternidade sem fronteiras, tudo junto, tudo minúsculo.org.br. Vai dar uma passadinha lá e observar, uma coisa muito legal, saber que a gente todo mundo é irmão mesmo, não tem como, somos todos seres humanos nessa nave planeta Terra, um ajudando o outro e fortalecendo as relações. Obrigado. Obrigado. E lembrando que isso também é saúde, viu? O programa Câmara Debate fica por aqui. Agradecemos ao André, ao Wagner, ao Carlão, ao Ronaldo, à jornalista Adriana Bernardes, que elaborou todo esse bate-papo aqui para nós. Câmara Debate volta a qualquer momento. Um abraço a todos.